Eu sou Noêmia, sou assistente social, sou professora do Departamento de Política e Ciências Sociais do curso de Serviço Social na Unimontes, né, uma universidade que, inclusive, enfrenta grandes desafios políticos nesse momento. Estou, né, diretora da seccional Montes Claros, também estou nas comissões aí de orientação e fiscalização e trabalho e formação profissional. E estamos aqui em um contexto completamente adverso nas dimensões aí social, econômica e política, como todos que me antecederam já falaram, o Cláudio e a Júlia, com o agravamento das expressões da questão social no nosso estado, no país e no mundo, né? Inclusive vivemos aí um momento de muita tensão, já não bastava a pandemia, agora a gente tem aí, né, conflitos bélicos entre grandes potências e que acirram as desigualdades sociais, né, no contexto global. E esse contexto ele afeta diretamente o nosso trabalho, o trabalho do serviço social e as nossas vidas como um todo, né? E aqui a gente está nesse momento, mesmo nesse contexto, com a segunda edição do curso de Educação Permanente, as dimensões técnico-operativas no trabalho de assistentes sociais. E aqui alguns recadinhos, né? Eu vou fazer o papel chato, né? Que é o papel de mediar, de dar o apoio, né? E a gente tem alguns recadinhos para o bom andamento do nosso encontro e para que a nossa noite seja agradável, não seja cansativa e seja bastante proveitosa. E aí esse foco na dimensão técnico-cooperativa, teórico-metodológico, e com destaque dessa noite, né, para a dimensão ético-política, tão fundamental para o nosso exercício profissional, né? Essa contextualização, essa análise de conjuntura que a gente tem a nossa convidada que vem aí de uma forma muito entusiasmada, né, e apaixonada, trazer para nós hoje, com muita fundamentação e sustentação, inclusive teórico-metodológica e de vivências nessa dimensão, né? E aí a gente vai reforçar, Cláudio já falou, tá? Mas reforçando a nossa leitura prévia da bibliografia indicada, que também é parte da nossa carga horária, tá? Lembrando que todos os módulos serão gravados, porque na primeira edição nós não tivemos a gravação, agora nós pedimos autorização a todos os facilitadores, então todos os módulos serão gravados, depois eles serão disponibilizados, né, para a categoria. A gente vai ter aí no chat o link de presença, que no final da noite, né, do nosso encontro, ele vai ser colocado no chat, você deverá preencher com a lista de presença, porque esse curso ele emite certificado de participação, né? Mas você tem que ter um percentual de participação para receber o certificado. E vai ser colocado aí, né, Thalita, e quem está com o nosso apoio aí, vai colocar para vocês no chat. A gente vai pedir também, né, a delicadeza de todos vocês para manterem, terem cuidado com os áudios desligados durante a exposição, né, da facilitadora, e se for mudar aí de ambiente, tudo, ou for fazer alguma coisa, desligue as câmeras, né, mas podem manter as câmeras abertas enquanto estiver acompanhando, né, é até melhor que as pessoas não vejam só a facilitadora não olha só para as bolinhas, né? O professor tem um problema com isso. Não só o professor, mas é porque a gente sente falta, né, de olhar nos olhos, né? E quando não tem, a gente não vê as pessoas, parece que a gente está falando para o além. Muito ruim, né? O virtual nos traz esse problema. Também, né, quando você, durante a fala, né, da nossa facilitadora, você pode colocar as questões no chat. Então, você pode colocar pergunta e fazer as perguntas. Quem está no nosso apoio, que é Thalita e Denise, vão reunir as perguntas e nós teremos aí 2 rodadas de perguntas que serão feitas no debate, depois da exposição, tá? A gente tem também, hoje, né, o nosso tema é a conjuntura e o trabalho profissional. Tá? Então, nós temos aí hoje
a nossa querida, né, companheira, colega de profissão, militante aí do serviço social, né, a Edlin Farage, que é assistente social, mestre e doutora em serviço social, professora da Escola de Serviço Social do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da UF e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares, o NEPTF, não sei se eu falei certo, e aí grande companheira das lutas políticas, né, por uma educação pública de qualidade, como temos acompanhado, inclusive, aí em Minas Gerais. É um prazer tê-la aqui, Edlin, né? Está fazendo 2 anos que nós nos encontramos, nós exatamente 2 dias, um dia depois, porque há 2 anos atrás, no dia 14, no dia da morte de Marielle, você estava no ENEMES, em Montes Claros, na mesa do ENEMES, né? Então, a gente lembra essa triste data, onde a gente estava no encontro, né? Na verdade, 4 anos foi o primeiro ENEMES, 4 anos, né? E você estava no primeiro ENEMES, e a gente, daqui uns dias, no próximo ENEMES, e você estará conosco novamente, né? Então, que a gente também nunca esqueça essa luta que deve continuar por todas nós. Então, um grande abraço a todos, todas e todes, e muito bem-vinda, professora Edlin, companheira, grande guerreira, nossa militante. Convite para estar aqui com vocês, ao mesmo tempo também parabenizar por a iniciativa de vocês manterem um curso, né, de formação permanente. Acho que é muito importante que o CRES faça esse tipo de ação. Então, parabenizar a gestão aí, um abraço no Noemi, um abraço para a Júlia, para o Cláudio, para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Quero pedir desculpa que eu entrei afoita, porque minha mãe teve uma cirurgia hoje, que foi marcada meio que de última hora, e eu não quis desmarcar com vocês, porque eu achava que eu ia chegar tranquila, mas não foi tão tranquilo, porque a cirurgia acabou demorando mais, eu vim direto, e aí custei mais para entrar. Então, também quero pedir desculpa por isso, né? Então, uma opção de gente de carinha de câmera aberta, como disse a Noemi, é maravilhoso para a gente, porque a gente não aguenta mais ver bolinha, né? Eu falo que eu não aguento mais ver bolinha, que não tem mais como continuar a aula remota, porque isso é uma questão de sanidade mental. Então, que bom estar vendo o rosto de vocês, entendeu? É muito bom isso. Enfim, que vocês possam manter essa prática aí ao longo do curso, né? Que eu acho que é bem legal, pelo menos o mínimo de interação possível dessa modalidade remota, né? Então, a gente tem um desafio grande aí, que é pensar a conjuntura, os impactos para o serviço social, e, ao mesmo tempo, a ideia é a gente trazer alguns elementos de como fazer uma análise de conjuntura, né? Então, ao mesmo tempo que eu vou trazer elementos do que é fazer uma análise de conjuntura, eu também vou tentar fazer uma análise de conjuntura com vocês, para a gente ir nesse movimento dialético, né? Me parece que o ponto de partida para nós, né, sobre análise de conjuntura, é a gente pensar... a gente pensar um pouco o que nos motiva a fazer uma análise de conjuntura, né? Quando a gente pensa em analisar uma dada realidade, a gente pensa em analisar essa realidade para levantar os elementos que vão nos permitir ler melhor essa realidade, compreender melhor essa realidade, para que a gente possa intervir nessa realidade, né? O objetivo não é a gente fazer uma análise deletéria ou uma análise intelectualoide, não é isso, né? O objetivo é que a gente possa elencar elementos que nos permitam agir melhor nesta realidade. Seja uma ação que se resume em determinados momentos à resistência, né? Seja uma ação que possa nos impulsionar a uma organização coletiva de transformação da realidade social, né? Então, para a gente fazer isso, a gente parte de alguns pressupostos, né? Então, bem, quando eu vou analisar uma realidade, eu parto de alguns pressupostos. Primeiro, de que essa realidade que a gente vive é uma realidade que não nos agrada, né? Então,
a gente está se propondo a fazer uma análise de conjuntura da realidade do que a gente está vivendo nesse momento, mas considerando que nós não estamos satisfeitos com esse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Seja o mais imediato, de curtinho prazo, seja o de mais longo tempo também. Por quê? Porque nós todos aqui nascemos no capitalismo, né? Então, a nossa insatisfação como pressuposto deve ser uma insatisfação com o sistema econômico, com o capitalismo. Então, vejam, esse é um pressuposto que ele é muito central para nós, porque ele significa reconhecer que a gente vive num sistema que é estruturalmente desigual, e, ao reconhecer que esse sistema é estruturalmente desigual, pensar formas de como superar esta ordem societária, de como superar esse sistema. Então, esse é o primeiro pressuposto. Bem, isso aí vai limpar uma porção de área para frente, inclusive quando a gente falar das questões mais específicas. Por quê? Porque o diálogo não é com quem quer manter a ordem. O diálogo é com quem se incomoda com essa ordem. É esse que é o diálogo que a gente quer, que eu vou tentar traçar com vocês aqui. Então, esse é o primeiro pressuposto. Reconhecer que a gente vive num sistema, que é o sistema capitalista, e que esse sistema é estruturalmente desigual. Se ele é estruturalmente desigual, é impossível ter remenda nesse sistema. Vejam, então, esse é um outro pressuposto muito importante. Não é possível ter remenda. Se não é possível ter remenda, isso significa o quê? Significa que esse é um sistema sustentado pela oposição de interesses antagônicos, que se expressam em classes sociais também antagônicas. Ok? Bem, o segundo pressuposto é que, ao reconhecer isso, então, a gente quer alterar esse sistema, alterar ele estruturalmente. Então, não é deixá-lo menos desigual, mas é acabar com a desigualdade. Isso vai exigir de nós a explicitação de que a tarefa de transformar esse sistema, obviamente, não é de uma categoria profissional, portanto, não é dos assistentes sociais, mas de uma classe, da classe trabalhadora. E, mais para frente, a gente vai chegar no seguinte ponto: o que nós, como categoria profissional, do nosso lugar particular, podemos contribuir para esse processo de superação dessa ordem? Não que essa seja uma tarefa exclusiva nossa, mas pensando que nós, enquanto uma categoria inserida na divisão sociotécnica do trabalho, uma categoria que reconhece que o nosso objeto de trabalho é a questão social, portanto, o antagonismo entre as classes, né? Uma categoria que reconhece que o grande avanço da nossa profissão, isso tudo é a Marilda que fala, né? Que um grande avanço da nossa profissão é reconhecer que a história, né? A história da sociedade é o balizador da nossa profissão. E, inevitavelmente, a história da sociedade é a história da luta de classes. Isso o Marx e o Engels já disseram lá no Manifesto Comunista, no século passado, no outro retrasado, no século retrasado, né? Então é desse lugar que a gente está partindo. E aí um outro elemento, um outro pressuposto é que, e aí eu vou chegar nesse pressuposto um pouco mais a fundo também, é que, apesar daquilo que a gente vê nos dar muitos elementos e muitas explicações dos movimentos da sociedade, o que a gente vê não é tudo. O que a gente vê é apenas uma parte da realidade. O aparente, ele nos diz coisas, mas ele não nos diz tudo. Portanto, é necessário que, ao analisar a realidade social, a gente supere uma visão imediatista, ou aquilo que alguns autores vão chamar de uma visão fenomênica da realidade. Apenas o fenômeno. Por exemplo, para já ir intercalando
com as análises de conjuntura. É possível a regressão social que nós vivemos hoje no Brasil, de retrocesso das políticas públicas sociais, a proposta de emenda de contra-reforma administrativa que o governo Bolsonaro vem colocando, as inúmeras contra-reformas da Previdência Trabalhista que nós tivemos, se a gente pegar apenas o governo Bolsonaro, é possível? Na minha avaliação, não. Por quê? Porque o governo Bolsonaro ele é uma expressão de uma realidade, mas ele não é toda a realidade. Então, uma das críticas, por exemplo, que eu tenho nas disputas políticas que nós temos na sociedade é com o pessoal que acha que todos os nossos problemas começaram depois do golpe de 2016. É verdade que os nossos problemas se intensificaram e muito depois do golpe de 2016, mas eles não começaram lá, porque os nossos problemas começam com o capitalismo. No caso da particularidade brasileira, nosso problema começa lá quando Portugal chegou aqui e começou a nos colonizar e a exterminar a população que estava aqui. E, com isso, marcou a realidade desse país como um país escravocrata, racista. Hoje, compreender a ação violenta da polícia nas grandes cidades e nas periferias, ou o assassinato da Marielle, que fez 4 anos agora, o assassinato do Moiser, que foi agora há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro, do Condolês, o assassinato do trabalhador de São Gonçalo, que é uma cidade aqui bem pertinho de mim, que estava chegando no seu condomínio, e quando foi tirar a chave de dentro da sua mochila, foi assassinado por um militar que supôs que ele era um bandido. Vocês imaginam? Vamos pegar esse fenômeno. Uma pessoa branca corre o risco de passar por isso no Brasil? Eu corro o risco de passar por isso chegando na minha casa? Eu posso até tirar minha roupa na frente da minha casa, que ninguém vai me matar achando que eu sou... Podem até achar que eu sou uma maluca, mas não que eu sou uma bandida. O que marca isso? O que marca é a particularidade de um país escravocrata. É isso que marca. Então, a aparência vivemos numa sociedade violenta, Bolsonaro estimula a violência, né? Estamos cada vez mais respondendo com o armamento à desigualdade social, né? Vivemos na violência e isso faz com que as pessoas estejam o tempo todo antenadas, com medo de sofrer uma violência. Isso explica uma parte da realidade, mas a estrutura disso é que nós somos uma sociedade racista. Essa é a estrutura. É disso que se trata, não é de outra coisa, né? Então, esses elementos, porque é verdade isso tudo que eu falei, né? O Bolsonaro incentiva a mesma violência, ele quer armar a sociedade, a gente vive uma sociedade polarizada hoje. Isso tudo é verdade, mas é só parte da realidade. Parte de uma realidade que se expressa desta maneira, nesse momento histórico. E aí, nisso que eu considero que é um pressuposto para a gente fazer as análises de conjuntura, que é considerar, para além do aparente, o Marx vai ter uma contribuição fenomenal, eu diria, para nós. Possivelmente, o Marx esteja superado em algumas análises. É possível. Eu sempre brinco com meus alunos, Marx não era mãe de Ná, né? Ele não tentava adivinhar o futuro. Ele não previa o futuro. Ele nunca se dispôs a isso. O Marx criou um método para analisar a realidade social. E, segundo ele, aquele método criado por ele poderia analisar toda e qualquer sociabilidade. Mas ele estava se dispondo a analisar a sociedade capitalista. E por isso Marx vai criar aquilo que eu considero que é o seu legado central. Porque alguns debates podem até ter ficado desatualizados, mas o método de analisar a realidade social que o Marx nos deixou, ele permanece, na minha avaliação, atual até hoje. Então, o método, o materialismo histórico e dialético,
que é um método de analisar a realidade social que o Marx criou, ele é fundamental para a gente entender a dinâmica social. Uma dinâmica que considera o quê? Olha, é uma realidade que é material. E o Marx parte da base material. Portanto, esse é um marco entre o método que o Marx se propõe e aqueles que antecederam o Marx, que eram os idealistas. Por quê? O Marx está propondo a leitura da realidade a partir do real. Não é a partir das ideias. E aí, nisso, o Marx fundamentalmente vai se opor aos que antecederam a ele. Não é o mundo das ideias que determina o ser social, o Marx vai dizer. É ao contrário, é o seu ser social que domina a sua forma de pensar. E que no capitalismo vai ter o nome de ideologia, vai dizer o Marx depois, né? Então, vejam, ele cria um método que, parte da realidade social. A realidade social é a realidade concreta, a vida real das pessoas, o lugar de classe que elas vivem, a condição material e objetiva, que no caso da nossa particularidade é marcada por um país escravocrata, marcada por um país patriarcal. Por isso, hoje, nós defendemos que não se pode ter uma hierarquia nos debates de classe, raça e gênero. Mas há que se compreender essa sociedade com a articulação estruturante desses três elementos. Porque, se é verdade que o machismo e o racismo não serão eliminados da nossa sociabilidade se não superarmos o capital, também é verdade que apenas superar a lógica do capital e fazer uma revolução não garante a superação imediata do racismo e do machismo. Então, é necessário que a gente pense essa relação imbricada, de forma simbiótica, em especial em países colonizados como o nosso, países de capitalismo dependente, né? Países, como dizia o Florestan Fernandes, tem uma burguesia que é tão subserviente ao capital internacional que ela não consegue nem transformar a estrutura do país para atender os seus próprios interesses, de tão subserviente ao capitalismo internacional. Bem, esse, então, passa a ser uma base para a gente analisar a sociedade. Nós vamos partir sempre da base material. Para nós, assistentes sociais, eu acho que isso tem uma importância fantástica e que a gente tem, às vezes, dificuldade de compreender. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente relega a ideologia apenas à disputa de ideias, como se ela não tivesse base material. Entendem? E, justamente, na concepção marxista, a ideologia ela tem base material. Por isso que, para o Marx, a ideologia não é uma falsa consciência, como alguns falam, mas ela é uma consciência superficial, aparente, parcial da realidade. Então, vejam, por exemplo, vou pegar um exemplo super contemporâneo, que eu acho que é um dos elementos que hoje estruturam o conservadorismo na nossa particularidade, que é o fundamentalismo religioso. Dá para falar que o fundamentalismo religioso ele é só ideológico? As pessoas seguem as igrejas neopentecostais, os pastores, só por uma questão de crença? Não tem base material? Não tem um círculo social que se forma na igreja? Não tem um auxílio material que é dado para a população mais pobre que vai para a igreja? De cesta básica a emprego? Então, veja, não é uma questão de convencimento do outro com palavras apenas. Até porque, se fosse isso, nós marxistas já tínhamos feito a revolução, né? Eu brinco, se falar adiantasse, pô, não tinha um assistente social pelego. Não tinha um, mas nós temos uma porção por aí, né? Nós temos uma porção que, inclusive,
enxergou na proposta do Bolsonaro a sua alternativa. Então, vejam que não são as palavras que convencem as pessoas. Elas nos ajudam a refletir, mas elas nos ajudam a refletir a partir de uma realidade real e concreta. Então, como eu falava, a base material que parte lá da ideia do materialismo, ela é central para a gente compreender a dinâmica social que nós vamos construindo. E eu vou fazer outro gancho com nós assistentes sociais e com a nossa prática profissional. Por isso que, apesar de nós não sermos responsáveis, né, pela revolução, pela transformação social, né, mas nós podemos, sim, através da nossa prática profissional, contribuir um pouquinho para a organização e para a elevação da consciência social dos trabalhadores que nós atendemos. Se, inclusive, o nosso fazer profissional for um fazer profissional que reproduza princípios de uma outra sociabilidade. Vou pegar um exemplo concreto, que é essa cirurgia que minha mãe fez hoje. Minha mãe está fazendo uma cirurgia de olho no SUS, no Sistema Único de Saúde, numa cidade aqui perto da minha. E eu sempre falo com uma amiga minha que eu fico muito chocada, que me choca mesmo, de como todo mundo na clínica do SUS é absolutamente gentil. Sabe aquele negócio que parece aqueles trabalhadores que não estão cansados? Que eu não consigo entender, porque a clínica vive lotada, aquele monte de gente, é uma opção de processo ao mesmo tempo. Mas eles são absolutamente gentis. É um lugar que atende basicamente idoso, né? Minha mãe tem 82 anos, da idade da minha mãe, eu acho que passa para cima dessa média. Mas eles são absolutamente gentis, atenciosos, explicam com paciência. E eu falo assim, caramba, eu moro numa cidade grande e a gente tem dificuldade de reconhecer esse tipo de trabalhador. E não é por causa do trabalhador só, porque o nosso processo de trabalho é absolutamente aviltado. E ele é aviltado justamente também para que não dê certo as políticas públicas. E depois a gente vai chegar nisso mais para frente. Então, veja, eu estou dando um exemplo para mostrar o seguinte: é possível construir uma relação diferenciada com os nossos usuários, mas eu não estou falando que isso é responsabilidade individual nossa, tá? Então, isso é importante. Bem, a partir dessa base material, das relações que a gente vai estabelecendo, o Marx vai falar o seguinte, olha, o método é materialista histórico. Ele falou assim, olha, é a partir da base material que se transforma. E por isso ele considera a história um elemento central. Então, parte da realidade, mas é histórico. Ser histórico não é só o imediato. Ser histórico pressupõe analisar a totalidade, que é uma categoria importantíssima para análise de conjuntura, né? Então, parte da base material é histórico e, portanto, não considera só o imediato, mas considera a construção social e considera a totalidade. E é dialético. Materialismo, histórico e dialético. É dialético por quê? Porque está em movimento. E aí, nisso, Marx vai acrescentar no debate da dialética que o Hegel já fazia antes dele. Porque ele vai falar o seguinte, olha, é movimento, mas não é um movimento qualquer, é um movimento histórico. Portanto, é um movimento impulsionado pela luta real das classes em disputa, pela condição de organização dos diferentes segmentos na sociedade. E aí, nessa forma de analisar... Só um segundo, gente. Desculpa. Pedi para ligar o ventilador porque eu estou aqui pingando. Nessa forma de analisar a realidade social, nesse método que o Marx vai criar, ele vai pensar, então, esse processo histórico. E aí ele vai falar o seguinte, olha, o Marx escreve isso. Qual é o pressuposto para pensar a realidade social? A existência humana. E aí ele vai falar, e para existir,
Ele escreve isso lá. Para existir, o homem precisa beber, comer, se vestir. A existência humana, o Marx não está se propondo a analisar o mundo dos animais, ele está se propondo a analisar o mundo humano, né? O pressuposto é a existência humana. E, a partir daí, então, pensar todas essas formas de relação. Essa relação material e objetiva se dá na relação entre as classes. E aí o Marx começa, então, a desenvolver o seu método de analisar a realidade social, que me parece que é o método que nos ajuda a ler a realidade ainda hoje. Porque ele vai dizer, de forma muito rápida e genérica, tá, gente, que eu vou falar aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, as pessoas se inserem em relações sociais que elas não escolhem. Essas relações sociais são hegemonizadas pelas classes essenciais. Alguém aqui escolheu se ia nascer filho do seu pai e da sua mãe, ou filha do Pelé ou da Xuxa? Não, né? A gente não escolhe. Então, a gente já nasce numa classe. Então, isso já nos marca desde o nascimento, porque o lugar que a gente nasce é diferente. A forma como quem nos gestou nos alimenta no ventre é diferente para quem tem dinheiro e para quem não tem. A forma de garantir a existência desde o início da nossa vida é diferente. É diferente por aquilo que pode ser ofertado a uma criança e não é ofertado às outras. Entendem essa lógica? Então, vejam, o Marx vai falar assim, olha, a gente se insere em relações sociais que não são impostas, que são hegemonizadas pelas classes. Isso marca a nossa existência, desde antes da gente vir ao mundo. Se eu vou nascer num parto violento, se eu vou nascer na rua, ou se eu vou nascer num hospital com todo o aparato possível para acolher uma criança que chega ao mundo, né? Então, isso vai nos marcando. Nos marca quando a gente vai para a escola, nos marca no lugar em que a gente mora, nos marca nos acessos à cultura que a gente tem ou não tem, na escola que a gente vai frequentar. Então, veja, a nossa vida acaba sendo marcada pelo nosso lugar de classe, até que a gente vai ter que vender a nossa força de trabalho, né? E quando a gente vai vender a nossa força de trabalho, mais uma vez, a gente se depara com as classes que estão tensionando e em disputa. Porque os donos dos meios de produção, eles têm interesses antagônicos dos trabalhadores. Um quer enriquecer através daquilo que nós produzimos coletivamente. E o outro precisa vender a sua força de trabalho para garantir a sua existência, comer, beber e se vestir e morar. É possível combinar isso? É até possível ser menos desigual, mas nunca sem desigualdade. Nesta lógica em que o que determina as relações sociais no capital é a propriedade privada. E aí eu estou falando isso tudo para quê? Então, o que isso tem a ver com a análise de conjuntura? Não é? Agora nós vamos chegar na gente. O que isso tem a ver com a análise de conjuntura? Quem domina economicamente, vai dizer o Marx, domina também politicamente, domina a ideologia, domina a justiça. Quem faz as leis, gente? Quem são os juízes desse país? Quem são os promotores? Quem compõe o sistema de justiça do Brasil? Todo mundo tem livre acesso? É a mesma história da universidade pública, né? Todo mundo pode entrar, mas não tem vaga para todo mundo. Então, se todo mundo pode entrar e não tem vaga para todo mundo, tem um problema, ela não é para todo mundo. E se ela não é para todo mundo, alguns vão entrar e outros não. Quem entra? Quem tem mais condições, né? Quem teve mais estrutura social para isso. Então, a nossa justiça, praticamente, é uma justiça branca, de homens. Não é isso? Pobres? Não. Ricos. Vejam,
Pô, quem domina economicamente... Olha, o Marx falando isso lá atrás. Quem domina economicamente, domina a justiça. Os caras fazem leis para tirar os nossos direitos e para garantir que eles nos explorem sem ser ilegal. Já pararam para pensar nisso? É legal pagar um salário mínimo no Brasil. É legal que um assistente social, como é aqui do lado, no município ao lado do meu, que o assistente ganhava um salário mínimo bruto e líquido, nem um salário mínimo chegava. É legal contratar trabalhador terceirizado. É legal ter OCIP em várias áreas contratando a gente sem direitos. É legal retirar direitos. Quem está fazendo essa lei? Nós? Não, eles, né? Mas quem manda na justiça, que é quem manda economicamente, manda também no Estado, no governo, no poder público. E aí, pensando o Estado como executivo, legislativo, judiciário. E nunca esquecer, nunca, do braço armado do Estado. Das Forças Armadas e das polícias. A gente nunca pode esquecer disso, ainda mais nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Mas pensando o Estado como executivo, legislativo e judiciário, bem, para o judiciário a gente já viu quem vai. E para o executivo e para o legislativo? É muito diferente? Dos 500 e tantos deputados federais que nós temos, quantos de fato representam os interesses dos trabalhadores? Quantos? Eu lembro quando eu estava na direção do ANDES, que a gente ia sempre no Congresso, tinha gente que eu ficava tão chocada, porque tem deputado lá de 20 e poucos anos que nunca foi nada na vida, nunca foi nem vereador na sua cidade, mas é quase como um cargo hereditário, porque são aquelas famílias, entendeu? Tradicionais de determinadas áreas que fazem os seus sucessores ad eterno. Não são poucas as famílias que nós temos por aí, né? Que foi o avô, o filho, o neto e por aí vai. Então, vejam, essa estrutura política do Brasil, ela é uma estrutura oligárquica. Ela é uma estrutura que reproduz esse país racista, machista que nós vivemos. O Brasil está entre os últimos países, numa lista de 186 países, com o menor número de mulheres no parlamento. Um Brasil que tem 51% da população formada por mulheres. Isso não é uma loucura? Eu acho isso uma loucura. Então, essa estrutura, mesmo que às vezes a gente fure ela, elegendo alguns representantes que nos interessam, isso não acaba com essa estrutura. A estrutura se mantém intacta, porque a estrutura parte da base. E a base é quem tem o poder econômico. E tem o poder econômico quem tem a propriedade privada. E muitas vezes, os donos das propriedades privadas nem precisam se dar ao trabalho de ocupar cargos políticos, porque eles têm aqueles que eles vão colocar lá para hoje representar. Talvez o Bolsonaro seja a grande expressão disso, porque o Bolsonaro é totalmente diferente do Trump. O Trump, ele tem uma estrutura, ele vem de uma família rica, o cara era empresário. E o Bolsonaro? Por que o Bolsonaro interessa? Porque ele vai fazer a política para agradar determinados setores. Você imagina? É o cara que quer rever o conceito de trabalho análogo ao escravo. É o cara que fala que dormir aquele colchãozinho não era tão fino. É o cara que nega a ciência para não parar a produção e o comércio. É o cara que está mobilizando a indústria armamentista do Brasil. E o Brasil se tornou, anotem isso aí, joguem na internet, porque eu não estou mentindo, o Brasil se tornou o primeiro país da América do Sul a produzir armas depois do governo Bolsonaro. O Brasil cresceu 567% na importação de arma de grande porte. Vocês estão se armando, gente? Então? Vocês estão comprando metralhadora?
Não, porque eu não consigo nem entender como um país autoriza civil a comprar metralhadora. É uma coisa enlouquecedora. Mas por quê? Porque isso mexe o capital. A arma não cai do céu nem sai da terra. É produzida. E a indústria armamentista, que em parte explica esta guerra que nós estamos vivendo hoje, essa infeliz guerra, em parte só, tá, gente? Em parte explica, ela está entre as 3 principais indústrias do mundo. As 3 principais indústrias do mundo: arma, tráfico de gente. Imagina um mundo que trafica gente como comércio e drogas. Então, não é uma questão moral. E aí, mais uma vez, aparência e essência. Porque muitas vezes a gente julga a nossa realidade atual e o Bolsonaro com um discurso moralista, porque ele é conservador. Não. Não é só, não é uma questão moralista, é como ele, na atual crise do capitalismo, serve para ajudar a revitalizar o capital. E ele serve para isso. Então, até pode parecer que é moral, mas não é só moral. E de fato, o discurso moral talvez seja a parte que mais atinja aos segmentos da classe trabalhadora, que inclusive nós atendemos como assistentes sociais, porque é a população mais empobrecida. Mas vocês acham mesmo que os ricos estão querendo o Bolsonaro lá porque ele quer cuidar da família? Acham mesmo? Claro que não. Os ricos querem diminuir impostos, querem tirar impostos para diminuir a legislação trabalhista e eles não serem taxados, querem apropriar privadamente da verba pública, querem privatizar o nosso patrimônio. É isso, querem comércio, seja de arma ou seja de soja, não importa o quê. Então, também analisar o imediato e o bolsonarismo apenas como uma questão moral é só uma parte da realidade. Isso vale para o fundamentalismo religioso. Não é só moral. O conservadorismo, ele se articula à estrutura econômica. Ele sustenta a estrutura econômica. E uma parte, e isso não tem nada a ver com a fé de ninguém, tá, gente? Por favor. Uma parte das igrejas evangélicas hoje são uma grande empresa. Tem 2 filmes na Netflix do Edir Macedo. Vale a pena ver. Uma igreja que chega a mais de 200 países. Ó, não é uma máquina qualquer, não, gente. Não somos nós, não, hein? É uma máquina. Então, vejam, esses elementos todos, eles devem nos ajudar a perceber o seguinte: esse conjunto de contrarreformas que nós vivemos hoje, que atinge centralmente o serviço social, ele não tem uma perspectiva só conservadora. Isso é parte do real. Mas ele tem como objetivo um processo de refuncionalização do Estado brasileiro. Não é mais uma simples contrarreforma. E só não é mais uma simples contrarreforma porque nós estamos tendo contrarreformas desde a Constituição de 88. Porque nós somos um país que, na nossa particularidade, depois dos 20 anos de ditadura militar, empresarial militar, começamos um processo de democratização, conquistamos uma Constituição Federal que tem limites, mas que teve muitos avanços, em especial para nós, da área social, né? Mas que, tão logo foi promulgada, começou a ser destrinchada. O que é a Constituição Federal hoje brasileira? É um Frankenstein, né? De tantas contrarreformas que nós fomos tendo ao longo dos tempos. Contrarreformas que foram, pouco a pouco, desestruturando aquilo que nem havíamos estruturado de fato. A gente conquistou na letra fria da lei e ela não ganhou vida.
88 foi a primeira Constituição da nossa história que falou que morar era direito. Imagina, em 88 não se considerava a insegurança alimentar ou a segurança alimentar um dever do Estado. Imagina, passar fome no Brasil não era problema. Isso entra depois na Constituição, que é o debate que hoje que eu falo que agora a fome tem outro nome, né? Insegurança alimentar, né? Então, que é o debate que a Constituição incorporou de luta, óbvio, que não é dado, da insegurança alimentar. Então, vejam, nós não havíamos mal conquistado, não havíamos regulamentado todas as nossas conquistas e começamos a ter retrocessos desde o governo do Collor. Retrocessos que permaneceram em todos os governos. Óbvio que com diferenças, com continuidades e descontinuidades, como diria o Florestan Fernandes. Não são governos todos iguais, não é tudo igual, isso não é verdade. Tem diferença. Mas, na política econômica, o neoliberalismo deu as cartas no Brasil desde a década de 90. Então, quando a gente chega no Bolsonaro, a gente vive um retrocesso que é muito severo, porque a gente já não tem mais o que perder. Vocês imaginam, eu tenho uma amiga que mora na Suécia. Imagina um homem que tem 2 anos de licença paternidade recebendo. A mulher tem 3 anos de licença maternidade. Imagina esse pessoal, quando perde direito, ainda que eles percam direito, eles ainda têm muito para perder. Nós não. Porque nós não temos quase nada mais para perder. Porque estão nos arrancando tudo. Porque foram nos arrancando tudo. Por isso que hoje, quando a gente pensa as propostas que o governo Bolsonaro coloca, a gente não pode nem mais considerar que é uma contra-reforma, mas uma refuncionalização do Estado, que vai incidir diretamente em nós, assistentes sociais. Porque no lugar que querem nos colocar, vejam, passamos por uma pandemia. A principal ação do governo federal na pandemia com a população mais pobre foi o auxílio, que passou ao largo da nossa categoria. Mais uma vez, foi o banco que fez tudo. Não é estranho, gente? O que será que querem fazer com a gente? Qual é o lugar que querem para nós, assistentes sociais? E aí a gente vai cruzando as informações, os elementos que parecem que são dispersos e que não se articulam, mas que fazem parte de um mesmo projeto. É a refuncionalização do Estado, é a desestruturação das políticas públicas, é o fim do concurso público, é a transformação da universidade. Uma universidade pública que o próprio governo já fala, não precisa ser mais para todo mundo, não precisa ser para todas as carreiras. Então, será que nós, assistentes sociais, vamos ficar só na iniciativa privada, na visão deles? Será que nós vamos continuar a ter necessidade de sermos ensino superior? Ou será que nós vamos poder ser um cursinho técnico? Como, inclusive, outros gestores já falaram sobre o serviço social. Então, vejam, o lugar para nós que mediamos direitos e que estamos diretamente inseridos em políticas públicas e sociais, né, em políticas privadas, mas direitos diferentes dimensões da vida cotidiana, esse processo que nós vivemos na conjuntura, ele é altamente perigoso. Perigoso por todo esse processo de desestruturação, de refuncionalização do Estado. Perigoso porque nós temos, sim, um avanço do conservadorismo, que tem uma capilaridade grande na nossa categoria, não é só nos usuários, né? Nós temos uma categoria que tem uma capilaridade conservadora. A nossa origem não ficou só lá atrás, né, gente? Isso também deixa marcas na profissão. Então, nós também trazemos essas marcas. Então, essa simbiose entre refuncionalização do Estado, conservadorismo, pode ser muito fatal para nós, assistentes sociais. Então, eu tenho mais o quê? Mais uns 10 minutos? Porque eu fico tentando controlar meu tempo aqui. Não, você tem ainda 15 minutos. Então tá bom. Então, vamos lá. Então, pensando em elementos para nos ajudar a fazer análise de conjuntura
e a conjuntura, o que me parece que é importante a gente um pouco tentar sistematizar? Primeiro, que o imediato não nos diz tudo. É necessário olhar e ler e compreender a estrutura social que constrói esse imediato. O hoje não se explica pelo hoje só. Ele necessariamente se explica pelo ontem. Tem uma das leis da dialética que o Reich fala, que é exatamente isso, né? O hoje, ele tem elementos do ontem e já guarda elementos do amanhã. Então, vejam, também isso é legal, porque hoje nós temos resquícios dessa estrutura social que nós vivemos, mas nós também temos a possibilidade de gestar o amanhã. Aquilo que o Gramsci chamava de germe do novo. Essa capacidade, essa possibilidade está reservada para nós, que hoje nos dispomos a fazer história, que hoje nos dispomos a enfrentar as dificuldades, né? Que hoje nos incomodamos, nos implicamos com uma realidade social que é absolutamente adversa à classe trabalhadora. E aí pensar que, se o nosso horizonte, partindo do pressuposto que a gente tem de que esta é uma sociedade estruturalmente desigual, o horizonte, aquilo que a gente tem lá na frente, é o desejo de superar essa ordem, é necessário construir elementos e formas para a gente garantir isso. E como que a gente garante isso? Compreendendo as estruturas sociais, para além do aparente. Por isso, a dimensão da totalidade e ter um método que nos ajude a ler essa realidade nos faz sair de algumas armadilhas que nós caímos. E acho que nós, enquanto categoria profissional, caímos numa armadilha que eu diria que é central, que é apostar todas as nossas forças no Estado, esquecendo que o Estado é um Estado de classe. Se o método do Marx está certo, esse Estado pelo qual tanto a gente luta, ele é um Estado de classe. E nessa luta entre as classes, quem detém a hegemonia é a burguesia. Então, lutar por direitos e por ampliação de direitos nesse Estado é fundamental para nós e a nossa tarefa, mas não deveria ser o limite da nossa ação profissional. Como diz a Marina Abreu, quando ela questiona lá no livro dela, qual que é o horizonte do nosso fazer profissional? Ela fala, é o estado de bem-estar social ou é a superação da ordem do capital? Porque isso é antagônico. Então, o estado de bem-estar social, ele pode ser a luta por uma conquista imediata, que é a ampliação de direitos, mas ele não deveria ser o nosso horizonte, porque mesmo que ele amplie direitos, ele mantém trabalhadores subordinados aos interesses privados dos capitalistas. Então, compreender essa estrutura é importante. E, ao compreender isso, pensar o seguinte, aonde nós, assistentes sociais, nos colocamos? E aí parece que nós temos um duplo desafio, eu sempre falo. Um que é de nos reconhecer, primeiro, enquanto membros de uma classe, que é a classe trabalhadora. E se nós temos no nosso horizonte a superação da ordem do capital, todos os trabalhadores deveriam se organizar, inclusive nós, assistentes sociais. Então, nos organizar no conjunto Cefes-CRES, nos sindicatos por ramo das áreas que nós trabalhamos, é fundamental. Nos articular e nos organizarmos em movimentos sociais, populares, de periferia, nos organizarmos em coletivos, é fundamental, porque isso diz que nós nos identificamos enquanto classe e como classe trabalhadora. Então, a gente vai se organizar com os nossos. O meu usuário não é o outro, mas ele é alguém da minha classe. Por outro lado, se a gente se reconhece enquanto classe e entende essa dinâmica da estrutura capitalista e dos embates entre as classes, talvez a gente possa fazer do nosso fazer profissional, né? Ou melhor, no nosso fazer profissional, garantir aquilo que a Marilda chama de direção social da nossa profissão. Qual é a direção social da minha profissão? Como que eu ajo?
eu, Eblin, penso que boas mediações para isso são o debate da ação pedagógica do serviço social e da educação popular. Que nós, enquanto categoria profissional, e por responsabilidade em muito da formação profissional, relegamos a um patamar de segunda categoria, ou praticamente inexistente. São debates que praticamente a formação, as universidades não fazem, né? E me parece que são importantes mediações para nos relacionarmos com esse usuário ao reconhecermos que o usuário é um membro da nossa classe e que a direção social da nossa profissão pode contribuir um pouquinho para que ele também se identifique como trabalhador. E, ao se identificar como trabalhador, que busque formas coletivas de organização. Então, acho que esses são elementos e desafios importantes que nós temos quando a gente fala de análise de conjuntura. Lembra que eu comecei lá atrás falando que, para nós analisar a conjuntura, não era uma questão apenas de discutir ideias, mas era uma forma de, ao levantar elementos, poder projetar um horizonte de mudanças, um caminho de mudanças que exige ação de mudanças. Isso é tarefa individual dos assistentes sociais? Não. Isso é nossa tarefa enquanto categoria. Por isso, a nossa organização coletiva ela é fundamental, desde o nosso local de trabalho até fora dele. Então, pensar numa organização coletiva em diferentes espaços, né? De diferentes formas, com diferentes potencialidades, pode ser um caminho. Inclusive, para a gente não cair num ceticismo que vai nos desanimar da profissão. A conjuntura e a realidade, ela não está animadora. Olha o nosso horizonte. Né? Não é uma conjuntura animadora, mas é necessário que a gente reaja a essa conjuntura. E aí, mais um elemento que eu queria trazer dessa conjuntura que tem a ver com essa estruturação social, né? Pensar que hoje, nós vivemos no Brasil uma simbiose, né, entre o conservadorismo, um conservadorismo com traços fascistas, então um processo de fascistização da sociabilidade, que é violenta, que é armada, que é racista, que é machista, que é LGBTfóbica, que é capacitista, simbiótica a uma sociedade militarizada e miliciana. Então, essa combinação, no contexto de ultraneoliberalismo, ela é uma catástrofe. Só tem uma forma de responder a esta realidade, que é nos organizarmos. E nos organizarmos exige, inclusive, ler essa realidade na sua multiplicidade, dialogar. Então, me parece que é necessário que a gente dê um passo à frente, enquanto categoria profissional. Além de ler a realidade, não nos colocar num lugar de vitimização, mas nos colocar num lugar de desafio ao enfrentamento dessa realidade. Sucumbir a essa realidade, aceitá-la sem questionar, é o que há de melhor para o projeto do capital. Mas, certamente, isso não é o que é melhor nem para nós, como categoria profissional, nem para nós, como trabalhadores e trabalhadoras, e nem para o conjunto da classe trabalhadora. Então, compreender as disputas que tem, por exemplo, a reforma administrativa, hoje o governo engavetou ela. Por quê? Porque não teve voto, não conseguiu. E não conseguiu por quê? Porque no final do ano passado nós fizemos muita pressão. Vários movimentos, funcionalismo público. Oi? Evelyn, mais 5 minutos, tá? Tá. O funcionalismo público,
atos, atividades em Brasília, pressão dos parlamentares. Óbvio, na época, no ano de eleição, ninguém vai querer se queimar muito, né? Então, é quando às vezes a gente consegue perceber a oportunidade também e jogar com tudo. E foi importante. Foi muito importante o governo não conseguir aprovar a PEC 32 no ano passado. E vai ser fundamental se ele, de fato, mesmo arquivar, porque entende que não tem votos para fazer a reforma administrativa passar. A reforma administrativa, para nós, assistentes sociais, eu falo que seria o retorno ao primeiro-damismo. Seria o caos para nós, né? Então, isso foi conquistado por quê? Pela nossa luta. Então, às vezes, a gente nem consegue, às vezes não, a gente não consegue no imediato fazer grandes transformações, mas às vezes algumas conquistas pontuais são fundamentais, inclusive para nos dar fôlego para continuar na luta e para continuar nos organizando. Então, cada luta é uma luta que deve ser travada com o nosso empenho, compreendendo que a nossa tarefa é resistir para que a gente não tenha mais retrocesso e que a gente possa avançar tão logo seja possível na luta pela ampliação de direitos. Nosso, enquanto categoria profissional, nosso, enquanto classe trabalhadora. Então, acho que esses são os desafios que a gente tem por aí. Fechei.